Então vamos iniciar as seções cônicas, mas antes de iniciar as seções cônicas, né, vamos ver aqui como é que a gente forma um cone, tá? Como é que a gente, os elementos de um cone, né? Então vamos considerar aqui a base do cone, vamos considerar o nosso cone com base circular, tá? Então vamos supor que aqui eu tenho um círculo, tá? Ele está desenhado aí num plano, né? E vamos tomar um ponto aí desse círculo e um ponto aqui fora do círculo. Vamos pegar um ponto aqui fora do círculo e aí vamos tomar retas que elas passam aqui pela circunferência, né, pelo círculo e por esse ponto aqui, tá? Então vamos tomar uma reta aqui e vamos supor que esse ponto aqui ele se desloca na circunferência de tal forma que, né, quando eu der uma volta completa aqui eu vou ter um cone. Na verdade, vamos considerar, se a gente considerar uma reta aqui, eu vou ter, na verdade, dois cones, né? Eles vão formar mais ou menos esse desenho aqui, tá? Isso quando eu percorro aqui, né, a circunferência das retas, elas vão formando aqui uma superfície, né, que vai ser a superfície aí do cone. Então essas retas aqui, né, que vão, esse aqui vai ser o vértice do cone, né? Essas retas aqui a gente vai chamar de geratriz, tá? Isso aqui vai ser a geratriz. E nós vamos considerar esse cone reto aí, então no caso vamos ter um eixo que vai passar aqui no centro da circunferência, né? E aqui no vértice, né? Então nós vamos ter o eixo, né? O eixo do cone. Então o desenho que a gente obtém quando a gente faz esse movimento aqui do ponto é realmente esse, aqui são dois cones, né? Então a gente vai precisar desse conceito aí, essas definições aqui do cone, né, dos elementos do cone, porque a gente vai falar sobre as seções cônicas. Então o que são seções cônicas, né? Por que o nome seções cônicas? Então as seções cônicas elas são três, que no caso aqui é a parábola, a elipse e a hipérbole. Elas são chamadas de seções cônicas porque elas resultam da interseção, né, do corte, né, de um cone com um plano. Então a gente observa aqui nessa figura que tem um plano que ele está fazendo cortes aí no cone, né? E aí a gente está obtendo, dependendo do corte que é feito, a gente obtém curvas, né, que são essas curvas vermelhas aí. Então eu vou passar para um próximo slide aqui. Aí nesse próximo slide aqui nós temos os vários tipos, né, de cortes. Então quando, aqui no caso da parábola, né, quando a gente corta o cone, no caso o cone reto aí, né, com um plano paralelo à geratriz. Então a gente observa que a gente tem a geratriz aqui, né, e a gente tá, o nosso plano aqui ele é paralelo, né, à geratriz. Aqui nós temos nosso plano e ele está cortando o cone, a gente obtém essa curva aqui, né, e no caso vai ser a parábola, quando esse corte do plano for paralelo à geratriz. Aí nós vamos ter também a elipse. A elipse ela pode ser obtida quando a gente corta o cone com um plano transversal à geratriz. Então aqui nós temos um plano, ele está cortando de forma que o corte é transversal à geratriz. Então quando o corte é feito dessa forma a gente tem a elipse. O círculo ele vai ser um caso, né? Um círculo ele vai ser um caso particular da elipse. É quando o corte aqui ele é transversal, né, às geratrizes, e também ele vai ser ortogonal ao eixo, né? Aqui nós vamos ter um ângulo aqui, né, de 90 graus, né? O plano vai fazer um ângulo de 90 graus aqui com o eixo.
Tá? Então o círculo ele vai ser um caso particular da elipse. E a hipérbole a gente vai obter quando a gente faz, por exemplo, um corte paralelo ao eixo, ou então quando esse corte aí ele tem uma certa inclinação aqui, né, que no caso aqui a gente não está mostrando, a gente está mostrando que ele é paralelo ao eixo, mas ele também pode ter uma certa inclinação de tal forma que ele consiga atingir os dois cones, né, o cone superior e o cone inferior. Tá? Esse cone aí, essa parte superior, a gente chama ela de folha, né? Folha superior, e a parte inferior a gente chama de folha inferior. Então aqui, no caso da hipérbole, a gente vai ter essa, na verdade é só uma curva, a gente vai considerar apenas uma curva, né? E aqui a gente vai chamar de ramos, né? Vai ser os ramos da hipérbole. Então vamos voltar aqui para a nossa figura que eu tinha colocado anteriormente. Então aqui a gente observa, ó, a gente vai ter a parábola, o círculo é um caso particular da elipse, a elipse aí, ó, e a hipérbole. Então, dependendo do corte que a gente faz com o plano no cone, né, a gente vai obter essas curvas que estão de vermelho aí. Então essas são o que a gente chama de seções cônicas, ou simplesmente pode chamar de cônicas. Então vamos prosseguir aqui. Agora, esses cortes, né, quando a gente faz o corte do plano no cone, a gente pode obter o que a gente chama de cônicas degeneradas. Então, se o plano passar pelo vértice, esse pontinho aqui do vértice, então aí a gente vai obter apenas um ponto. Então não vai ser uma cônica, né? No caso a gente vai obter um ponto apenas, que vai ser a interseção do plano com o cone. Ou então, quando o plano ele passa pela geratriz, né? Pela geratriz a gente vai ter uma reta aqui, ó. Observe que esse corte ele vai gerar aqui uma reta, né? Ou então a gente pode ter duas retas, ó. Se o plano ele passar exatamente, né, pelo eixo aqui, então o corte que a gente vai fazer no cone aqui, nesse corte a gente vai obter duas retas. A gente vai definir as cônicas aí de tal forma que o plano não pode passar pelo vértice, porque se ele passar pelo vértice, né, nós vamos ter o que a gente chama de cônicas degeneradas. Aqui nós vamos ter um pouquinho mesmo da história das seções cônicas. As seções cônicas elas foram estudadas, né, pelos gregos. Então Arquimedes, né, Euclides e outros matemáticos gregos, né, eles estudaram, né, as seções cônicas. Agora, o grande desenvolvedor das seções cônicas foi Apolônio, e ele escreveu seções cônicas, né? Então nessa obra dele aqui, que foi por volta de 200 a.C., nessa obra dele, né, já temos todos os conhecimentos, né, sobre as seções cônicas, praticamente todos, né? Então o que a gente conhece hoje, o que a gente vai colocar hoje de conhecimento das seções cônicas já foi colocado nessa obra dele das seções cônicas. Onde estão as parábolas, né? A parábola ela está em trajetórias de projéteis atirados no ar a um certo ângulo em relação ao solo. Então aqui a gente observa, por exemplo, a trajetória da bala de um canhão, né? Então essas trajetórias aí elas são parábolas. Então, por exemplo, quando tem uma mangueira e você tem o jato de água da mangueira, vai formar, né, aquela trajetória que a gente observa que vai ser parábola. Então a parábola vai aparecer também em tubos de faróis e lanternas. Então aqui nós temos uma lanterna, e aqui nós vamos ter uma parábola aqui na superfície espelhada da lanterna. Na verdade a gente tem um paraboloide aí. O paraboloide eu vou obter quando eu tenho a parábola, né, e eu giro a parábola em relação a um eixo, né, o eixo da parábola aí, de tal forma que a gente vai obter uma superfície, né, que vai ser
o paraboloide, né? Ele vai a parábola também aparece em telescópios refletores, né? Em pontes suspensas. Então aqui a gente tem uma ponte suspensa, e esse cabo aqui, né, ele é uma parábola. Então no caso das pontes aí, esse cabo aqui ele vai ter a forma de uma parábola. É diferente de uma outra curva, que é quando a gente, por exemplo, tem dois pontos aqui e o fio de um porte, por exemplo. O fio de um porte, não é, a gente observa que ele faz essa trajetória aqui. Isso aqui não vai ser parábola, tá? Isso aqui é outra curva que a gente chama de catenária. Mas no caso aqui da ponte, né, que a ponte ela é sustentada por esses cabos aqui, essa curva aqui que aparece é uma parábola. E antenas parabólicas, né? Aí o nome já até aparece, né? Então na antena parabólica a gente vai ter parábolas que vão passar, que vão ter uma certa trajetória aqui, né? E quando a gente gira, né, essa parábola, a gente vai ter o paraboloide, que vai formar a superfície da antena parabólica. As parábolas elas aparecem nessas e outras situações. Vamos ver aqui no caso das elipses. Então, as elipses elas aparecem, por exemplo, nas órbitas dos planetas. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tem o Sol aqui, né? Nesse ponto aqui nós temos o Sol, e nós temos aí um astro que está girando ao redor do Sol, tá? Então no caso é um cometa aí, e esse cometa aí ele vai ter uma trajetória elíptica, e no caso a trajetória que a Terra faz ao redor do Sol, que ela é também uma elipse. As elipses também elas vão aparecer em galerias acústicas. Então aqui nesse desenho nós temos aqui uma galeria acústica. Então nós temos aqui o teto, que ele vai ser uma elipsoide, né? Uma semi-elipsoide aqui. A elipsoide a gente vai obter quando a gente pega a elipse, né, e gira ao redor do eixo aqui da elipse, e a gente vai obter vamos supor parecido com um ovo, né? No caso aí vai ser um elipsoide. Então esse teto aqui, essa abóboda, ela tem a forma de um elipsoide. E aí depois nós vamos ver, quando a gente for ver elipse, que essas galerias aí permitem, por exemplo, que uma pessoa fale num ponto aqui, né, que vai ser um foco aqui da elipse. Então ela fala nesse ponto aqui, e a pessoa que está no outro foco, ela vai perfeitamente escutar, né, o que essa primeira pessoa aqui falou, né, que ela cochichou aqui, por exemplo. E também a elipse ela é usada em aplicações sérias, por exemplo, em técnicas usadas para destruir cálculos renais. Então aqui eu não coloquei nenhuma figura a respeito disso, mas usando as propriedades da elipse, o elipsoide vai aparecer lá no momento, né, que é para destruir as pedras renais. Aqui nós temos uma figurinha em que é um copo de água, e aqui a gente movimentou o copo de água, né, e apareceu aqui na borda, né, a trajetória de uma elipse. Então tem essas aplicações e tem muitas outras também, aplicações das elipses. Então as hipérboles vão aparecer em gráfico de equações, por exemplo, na química, na física, na biologia, na economia. São aquelas grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu coloquei um exemplo, que é a relação, por exemplo, entre o volume e a pressão, que é visto na química e na física. Então são grandezas inversamente proporcionais, e o gráfico delas vai ser uma curva, que vai ser uma hipérbole. Em sistemas de navegação, aqui eu não coloquei nenhuma figura, né, com relação a esse sistema de navegação, mas o sistema de navegação ele utiliza as hipérboles. Aqui eu coloquei algumas figuras, por exemplo, essa primeira aqui nós temos um abajur,
Então você já deve ter observado que quando a gente liga à noite, né, liga a luz do abajur, ele forma na parede, né, aquelas superfícies, né, que devido às sombras aí e tudo mais, são hipérboles que aparecem lá na parede. Aqui nós temos engrenagens, né, hiperbólicas. Observe que essa figura que aparece aqui, essa curva que aparece aqui, são hipérboles também, né, que é devido aos dentes da engrenagem aqui, que são linhas retas, né? Então nós vamos ter aqui no movimento da engrenagem, né, essa curva que vai aparecer aqui, que são hipérboles também. E aqui nós temos uma torre de resfriamento, não é, que vai ter também, vai aparecer aqui também uma hipérbole. Isso aqui não é apenas questão estética, isso aqui é questão de otimização, é por isso que aparece a hipérbole, né, nessas torres de resfriamento. Então tem essas e tem muitas outras aplicações também sobre no caso das hipérboles. Então vamos começar a ver aqui no caso a parábola, né? Seções cônicas, aí aqui a gente vai ver parábola. Então o que vai ser uma parábola? Parábola vai ser o lugar geométrico dos pontos em um plano cujas distâncias a um ponto fixo, que eu vou chamar aqui de F, que vai ser o foco. Está aqui o foco, esse ponto aqui, e uma reta fixa, que eu vou chamar aqui de D, né, que vai ser a diretriz. Então a diretriz ela é essa reta aqui. Então repetindo aqui, uma parábola é o lugar geométrico dos pontos em um plano cujas distâncias é um ponto fixo, que é o foco, e uma reta fixa, que é a diretriz, são iguais. Então nós vamos ter aqui o foco e a diretriz, e os pontos do plano que vão estar à mesma distância do foco e da diretriz vão formar a parábola. Então o primeiro pontinho aqui que é bem evidente é esse ponto aqui, tá? Ele observe que ele está à mesma distância do foco e à mesma distância da diretriz. Vai ser o ponto médio aí entre F e D, tá? Esse ponto aí vai ser o vértice, né, da parábola. Então aí nós vamos ter outros pontos que vão estar à mesma distância do foco da diretriz. Um que é bem evidente aqui é quando a gente forma um quadrado. Então aqui nós temos esse lado FD. Se eu puxar uma reta aqui horizontal e depois uma reta vertical, formando um quadrado, né? Essas distâncias aqui elas vão ser iguais, tá? Vão formar um quadrado e a gente vai ter um ponto aqui, outro ponto da parábola. Então observe que essa distância, vamos chamar aqui de P, de F até P, ela vai ser essa distância de P, por exemplo, até, vamos supor, Q aqui. Então nós temos um outro ponto aqui da parábola. Da mesma forma, a gente vai obter outros pontos da parábola. Então, por exemplo, esse ponto aqui que vai de F até, vamos supor aqui, vamos chamar isso aqui de R. Esse ponto R aqui. Então, esse ponto que vai, essa distância aqui de F até R, ela vai ser igual a essa distância que vai de R até S, por exemplo. Então, a distância FR vai ser igual à distância RS, tá? E esse ponto ele também vai estar na parábola. Então, a gente vai ter vários pontos aqui na parábola, tanto desse lado direito como do lado esquerdo aqui também. Aqui a gente observa que esse ponto aqui ele também está na parábola, porque ele está à mesma distância aqui do foco, né? Então vai ser esse segmento aqui, e vai estar à mesma distância aqui da diretriz, né? Da reta diretriz, certo? Então eu vou colocar aqui num aplicativo que é o GeoGebra, para a gente ver essa parábola sendo formada. Então aqui nós estamos no GeoGebra, e aqui nós temos um ponto que é o foco, nós temos a reta diretriz aqui, e aqui nós já temos um primeiro ponto da nossa parábola. Eu chamei aqui de P. Observe que a distância do foco a esse ponto P é 7,21, que é esse segmento que está de verde aqui,
e a distância desse ponto P à diretriz é 7,21 também. Então aqui eu vou movimentar esse ponto D, que é a interseção aqui do segmento com a diretriz, né? E a gente vai obter outros pontos, outras distâncias. Então, por exemplo, aqui ó, nós já temos agora esse segmento verde, ele vai ter o valor 10,18, a medida 10,18, e o vermelho aqui 10,18 também. Então ele também vai estar na parábola. Tá? Então observe que quando eu movimento o ponto D aqui, a gente vai obtendo outros pontos da parábola. Tá? Então é assim que a gente obtém o desenho da parábola. Aqui eu vou colocar o rastro agora desse ponto. Então de tal forma que quando eu movimentar aqui o ponto D, o ponto P aqui ele vai riscar o plano, né, como se tivesse uma ponta de uma caneta aqui, ele vai riscar o plano e aí a gente vai observar a curva aparecendo aí. Ó. No caso, a gente obtém aí a parábola. Então essa é a ideia aí da questão da parábola. Né? Então agora vamos ver os elementos, né, alguns nomes que vão aparecer aqui na questão da parábola. Então o ponto médio do segmento FD, né, esse segmento que vai de F até D, esse ponto aqui nós já falamos, né, ele é o vértice, a gente vai representar pela letra V. A reta que vai passar por F, essa reta aqui que vai passar por F, ela vai ser perpendicular à diretriz, né, vai fazer aqui um ângulozinho de 90 graus, né. É o que a gente vai chamar de eixo, né? Isso aqui é o eixo da parábola. O comprimento que vai de F até D, a gente vai chamar de parâmetro. Tá? Então isso aqui a gente vai chamar de parâmetro. Alguns livros, eles chamam essa distância aqui de 2P ou P. Né? No caso aqui, eu vou chamar essa distância aqui de 2A. Tá? Então aqui vai valer A, essa distância de F a V, e a distância de V até a D vai também valer A. Aí aqui nós temos uma outra figura, e aqui a gente já mostra mais claramente, né, esses elementos. Então aqui nós vamos ter o vértice da parábola, né? A parábola vai ser essa curva aqui. Aqui em azul nós temos a diretriz, aqui o ponto F vai ser o foco, e aqui nós vamos ter o eixo da parábola, né, que no caso aqui ele é perpendicular à diretriz. Aí aqui nós temos alguns segmentos, né, que é só para representar mesmo, para indicar que essas distâncias aqui da diretriz até a parábola, essas distâncias vão ser iguais também à distância que vai do ponto, né, da parábola até o foco. Agora nós vamos ver uma propriedade interessante das parábolas. Então, a propriedade aqui é a seguinte: vamos supor que eu tenho aqui o meu foco, e vamos supor que a gente tenha uma luz aqui, um ponto de luz, e aqui eu tenho a parábola, vai ser uma superfície espelhada. Então, nesse caso, se eu tenho uma parábola e a luz está no foco aqui, então todos os raios de luz que vão sair desse ponto luminoso aqui, eles vão bater a superfície, né, da parábola, e eles vão ser refletidos, e todas essas reflexões aí, né, esses raios que vão sair aqui, eles vão sair de forma paralela ao eixo, no caso aqui é o eixo X, é o eixo horizontal. Então isso sempre vai acontecer, essa é uma propriedade da parábola. Então no caso aqui não ficou bem paralelo, mas todo raio que sai desse ponto luminoso, ele vai percorrer uma trajetória aqui paralela ao eixo da parábola, né? Tanto para cima, né, como para baixo aqui. Então é justamente, né, quando eu faço um giro aqui nessa parábola, né, eu vou obter o paraboloide, e aí no caso a gente vai ter
uma das aplicações aí vai ser, por exemplo, as lanternas, os faróis, né? Eles vão concentrar. A gente observa que numa lanterna, por exemplo, os focos, né? Os raios de luz eles ficam direcionados, né? De forma aqui paralela ao eixo da parábola. Aí também nós temos a questão inversa aqui, por exemplo, se eu tenho raios que chegam aqui até a superfície, raios paralelos novamente ao eixo horizontal. Então, se esses raios chegam paralelos ao eixo da parábola, eles vão bater na parábola e depois eles vão para o foco. Isso sempre vai acontecer, ele bate na superfície da parábola e vai para o foco aqui. Então, por exemplo, esse é o caso das antenas parabólicas, né? Então a gente observa que os sinais que vêm dos satélites eles vão bater na antena parabólica, né? E vão ser direcionados lá para aquele foco, né, da antena parabólica, aquele ponto que tem na antena parabólica, e é justamente para os sinais ficarem mais intensos, né? Então vamos ver aqui algumas aplicações dessa parte. Então aqui nós temos essa primeira, né, no caso aqui é uma superfície de uma lanterna, né? Então aqui nós temos a lâmpada, aí aqui os raios de luz eles batem na superfície da parábola, eles saem de forma paralela ao eixo horizontal, ao eixo da parábola aqui. Aqui nós temos uma figura já mais dinâmica, né, mostrando aqui como é que isso ocorre. Aqui nós temos nessa figura, nós vamos ter aqui um aquecedor, né, aqui vamos supor são os raios solares, eles estão batendo nessas superfícies planas e de tal forma que esses raios eles vão sair paralelos a essas superfícies planas aí, né? E eles vão bater aqui numa superfície que é uma superfície parabólica e pela propriedade, né, da reflexão das parábolas eles vão incidir nesse ponto vermelho aqui. Então isso, por exemplo, é utilizado nas panelas solares, né? Então aqui a gente observa nessa figura, aqui a gente vai ter os raios solares, né? Eles vão bater no paraboloide, aqui eles vão refletir aqui na panela, né? Então aqui dá para aquecer, né, a panela e dessa forma. Aqui são aplicações mais sérias, né? No caso radares, antenas parabólicas. A questão dos satélites eles vão funcionar dessa forma também. Esse aqui é um brinquedinho de ilusão de óptica, né? É como se fosse um pote, né? E essa superfície dentro do pote é toda espelhada. Então nós temos duas parábolas aqui, uma parábola na superfície aqui de baixo e uma parábola aqui nesse teto, né? Essa parte aqui é vazia. Aí aqui nós vamos ter uma figura, um objeto, por exemplo, aqui no caso era um porquinho, tá? Então o porco ele fica aqui embaixo. Agora o que é que acontece? Os raios, né, eles vão sair do objeto aqui, né? E eles vão refletir nessa primeira parábola. Então ele vai fazer essa trajetória aqui. E em seguida ele bate na parábola e vai ser refletido paralelo ao eixo aqui. E ele chega nessa outra parábola, né, paralela ao eixo aqui, e essa outra parábola já vai refletir para esse outro ponto aqui. Isso vai acontecer para todos os pontos luminosos que vão sair desse objeto. E isso vai criar uma ilusão de óptica, né? No caso a gente vai pensar, quando a gente olhar de fora, a gente vai pensar que o porquinho aqui, o objeto, ele vai estar flutuando aqui, ó. Mas na verdade essa ilusão de óptica ela é obtida, né, através dessa propriedade das parábolas, tá? Então a gente tem essas aplicações e outras também a respeito, né, dessa propriedade reflexiva, né, das parábolas. Agora vamos
para a parte, né, que vai interessar mais para a gente, que é a questão das equações. Tá? Então nós vamos ver a equação da parábola no plano cartesiano. Então aqui inicialmente a gente vai para o caso mais simples, que é o caso em que o vértice vai estar na origem. Então aqui nós vamos ter o vértice da parábola aqui na origem, no ponto 00, né, do sistema de eixos cartesianos. E a diretriz ela vai ser paralela ao eixo x. Então aqui nós temos a diretriz, que é essa reta que está em azul claro, paralela ao eixo x. Aqui a gente vai considerar o foco sobre o eixo y, né? Ele vai ter essas coordenadas aqui, 0 para x e a para y, né? Então essa distânciazinha aqui que vai do foco até o vértice A. Nós vamos ter a equação da diretriz, né? A equação no caso aqui a diretriz é D, vai ser y. Aí observe que aqui é A, essa distância aqui ela vai ser A também. E como ela está na parte negativa, né, do eixo y, aí, então a equação vai ser aquela reta constante, né, aquela função constante. Então a equação vai ser y, que é igual a menos a, né, porque bem aqui nós vamos, né, vai ter o ponto menos a. Agora, como é que a gente vai fazer então para a gente encontrar a equação da parábola, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um ponto genérico da parábola, que eu vou chamar aqui de ponto P, né, que vai ser o ponto XY, está aqui ele. E a gente vai demonstrar através da definição lá de parábola, né? Então, porque na definição de parábola, o que é que a gente sabe sobre a parábola? Que esses pontos que estão na parábola, a distância que vai do foco até esse ponto que está na parábola vai ser igual à distância que vai do ponto até a diretriz. Tá? Então, no caso aqui, a gente sabe isso aqui, ó, sabe que a distância que vai do foco até o ponto P, tá? Essa distância aqui, ela é igual à distância que vai do ponto P até a diretriz aí, né, que é a reta D, que é essa reta aqui. No caso vai ser essa distância aqui. Então aqui nós vamos ter dois pontos, ponto F e o ponto P, e a distância entre dois pontos nós sabemos que é a raiz quadrada, né? Aí aqui nós vamos ter a diferença das abscissas, que no caso vai ser x menos 0 ao quadrado, né? Aí mais, e aqui vai ficar y menos a ao quadrado. Então essa é a distância do ponto F até o ponto P. Agora vamos ver a distância aqui do ponto P até a diretriz. A gente observa que essa distância aqui que vai de P até o eixo X é o Y, né? Aqui é a ordenada. Então aqui nós vamos ter Y. Eu vou colocar módulo aqui porque é questão de distância, né? Mais o valor do A aqui, que é essa outra distância. Então a distância que vai de P até a diretriz é essa primeira aqui, que é o Y, mais essa outra distância aqui, que é o A. Agora nós vamos elevar ao quadrado para tirar justamente essa raiz aí. Então aqui dá para a gente eliminar a raiz agora, né? Então aqui vai ficar x menos 0 vai dar x, vai ficar x quadrado. Tá? E aqui eu já vou desenvolver, né, essas continhas aqui dentro da raiz. Aí mais, e aqui olha, vai ser o quadrado, né? Aqui essa continha vai ser o quadrado da diferença. Então é o
quadrado do primeiro vai ser y ao quadrado, menos duas vezes, vai ser menos aqui, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, aí mais o quadrado do segundo, que no caso aí é a ao quadrado. E aqui a gente desenvolve também, vai ficar y ao quadrado, a gente pode tirar esse módulo aí, vai ficar y ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2ya. Depois a gente vai até trocar, vai colocar AY2, AY, e mais A ao quadrado. Aqui nós temos essa igualdade, nós podemos aqui cortar, vamos ver o que dá para cortar aqui, ó, y quadrado dá para cortar com y quadrado aqui, e o a quadrado dá para cortar com esse a quadrado aqui. Então o que é que sobra aqui? Sobra x quadrado, que é igual, esse menos 2ya ele vai passar para o outro lado, positivo. Eu vou colocar, em vez de ya, eu vou colocar ay. E mais, aí tem esse outro aqui do outro lado também, ó. Eu vou colocar 2ay também. Então nós vamos ter x quadrado, que é igual, aí 2ay mais 2 aí vai ficar 4ay. E essa aqui vai ser a equação da parábola. Tá? Então a equação vai ser x quadrado, que é igual a 4ay. O que vai ser esse a? Esse a aqui é a distância, né, do foco até o vértice, ou então a distância do vértice até a diretriz. Tá? Então essa é a dedução da equação da parábola. Agora vamos inverter a questão dos eixos, né? Aqui anteriormente, né, a gente viu aqui que o eixo da parábola era o eixo vertical, o eixo y aqui. Nesse caso aqui, vamos inverter o eixo. O vértice vai continuar aqui na origem. Aí aqui nós vamos ter o foco que vai ficar no eixo x, e a diretriz aqui, a diretriz ela vai ser paralela ao eixo x, ao eixo y, aliás, ela vai ter a equação x, que é igual a menos a. Então, de forma análoga, nós vamos ter, como eu falei, o foco aqui nesse ponto, né, que vai ser o ponto A0, né, essa distânciazinha aqui, ela vai ser A, e essa distância aqui também vai ser A. No caso é a distância, no caso eu teria até que colocar módulo aí e tudo mais. Então a equação de D vai ser x menos A, como eu coloquei aqui, né, que é a equação da diretriz. E a gente considera aqui novamente um ponto genérico, um ponto P aqui, da parábola de coordenadas x e y. E a gente obtém a equação da parábola, para esse caso, de forma análoga ao que a gente viu anteriormente, né? Então nós vamos ter aqui a distância de P até F, a distância do ponto P, vamos chamar esse ponto P aqui, certo? Ponto P até o F. Vamos ter essa distância aqui de P a F, ela vai ser igual à distância de F, né, de P, aliás, até D, né, que é essa distânciazinha aqui de P a D. Então essas distâncias vão ser iguais aqui. Aí aqui a gente aplica a fórmula da distância, vai ficar, aqui vai ficar, olha, x menos o x aqui é do ponto P, porque esse ponto aqui ele tem coordenadas x, y, então vai ficar x menos, aí já o foco aqui ele tem coordenadas, né, 0, a e 0, aliás, então vai ficar x menos a,
ao quadrado, né, que é essa primeira parte aqui, aí mais y menos 0 ao quadrado. E depois nós vamos ter a distância aqui que vai de P até D. Então a distância que vai de P até D, observe que vai ser essa distânciazinha aqui, que é o valor do... Aqui já vai ser o valor do x. Tem coordenadas x, y. Então essa aqui vai ser a abscissa x aqui, mais essa pequena distância aqui que é o valor do A, né, aqui. Então fica x mais A. Aí depois, para tirar a raiz, que a gente fez anteriormente, a gente eleva ao quadrado os dois membros aí da equação. Então vai sair a raiz e aqui a gente desenvolve x menos A ao quadrado. Então x menos A ao quadrado vai ficar x quadrado menos 2ax mais A quadrado. Mais y menos 0 vai dar y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado. Aí vai dar igual. E aqui a gente desenvolve também x mais A ao quadrado. Então vai ficar x quadrado mais 2ax mais A quadrado. Aí a gente chega nessa expressão, nessa equação, e aqui dá para a gente cortar, por exemplo, x quadrado com x quadrado. Dá para cortar também A quadrado com A quadrado. E esse menos 2ax ele vai passar para o outro lado, 2ax, que vai somar com esse 2ax aqui, que vai dar 4ax. Então a gente vai encontrar essa equaçãozinha aqui da parábola, vai ser y ao quadrado, que é igual a 4ax. Então essa equação aqui é para esse caso, né, em que o foco ele vai estar sobre o eixo x, né? O eixo da parábola vai coincidir com o eixo x. Nesse outro caso, o foco aqui, né, vai estar sobre o eixo y, né? Então o eixo da parábola coincide com o eixo y e a equação vai ser x quadrado, que é igual a 4ay. Agora, esses casos que nós fizemos, o vértice ele está no ponto 0, 0, né? Ponto 0, 0 aqui nos dois casos. Tá? Vamos considerar agora o caso em que a parábola ela vai estar com um vértice num ponto qualquer do plano. Mas antes disso, vamos ver o caso aí do valor do A, né? Porque vamos ter dois casos aqui, né? Quando o A for positivo e quando o A for negativo. Tá? Então, quando o A for positivo, tá? Nesses casos em que o foco está sobre o eixo y, né? A concavidade vai ser voltada para cima, a concavidade da parábola. Então, nesses casos aí, a equação vai ser x quadrado, que é igual a 4ay. Né? Se o A for negativo, a parábola ela vai ter concavidade para cima. Então, observe que aqui nós temos o foco, né, que é o F aqui, ele vai ter a abscissa A, e a diretriz aqui vai ser y, que é igual a menos A. Agora, no caso em que o A é negativo, aqui nós vamos ter o foco, né? O vértice está na origem, aí nós vamos ter o foco aqui nesse valor de A. Observe que o A é negativo, o A é menor que 0. Então, ele está desse lado aqui, né? Então, esse aqui vai ser o valor do A, vai ser o valor negativo. E a diretriz, a equação dela já vai ser y, que é igual a menos A. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, por que é menos A? Né? Porque aqui no caso, se o A for negativo, vamos supor, menos 5, né? Se o A vale menos 5, ela vai passar essa reta, a diretriz aqui, ela vai passar pelo 5, né? Que é justamente o menos A. Vai ficar menos 5. É por isso que aqui fica menos A. Então, na verdade, se o A vale menos 5, aqui a minha equação vai ser y, que é igual a menos 5. Vai ser y igual a 5. É por isso que tem esse menos aqui, que é justamente para fazer jogo de sinal com o menos do A. Então, nós vamos ter esse caso, né, em que o foco fica sobre o eixo y e o vértice na origem. Agora vamos para o próximo aqui, ó. Aí aqui já é a equação da parábola
quando o foco fica sobre o eixo Y, né, e o vértice na origem. Então aqui nós vamos ter dois casos, né? Se o A for positivo, a concavidade da parábola vai ser voltada, a abertura dela, né, vai ser voltada para a direita. E se o A for negativo, a concavidade dela já vai ser voltada para a esquerda. Então aqui a gente observa que a gente tem o foco, né, ele vai ter a abscissa A, essa distância da origem até o foco, vai valer A. E aqui nós temos a diretriz, né? A equação da diretriz aqui vai ser x, que é igual a menos A, né? Isso aqui é um valor positivo, aí aqui já vai ficar menos, esse valor positivo vai ficar negativo. E nesse caso aqui é a mesma coisa, se o foco ele tem a abscissa aqui A, que no caso vai ser um valor negativo, que vai ser o módulo de A vai ser a distância, né, do foco até o vértice. E se no caso aí o A é negativo, a equação da diretriz aqui vai ser x, que é igual a menos A. Então esses aí são, em resumo, né, são esses dois casos aí em que o vértice vai estar na origem, né, e o foco vai estar sobre um dos eixos, no caso aqui sobre o eixo x e nesse caso aqui sobre o eixo y. Tá? Observe que quando o foco está sobre o eixo y, quem vai ficar ao quadrado aqui é o x. E quando o foco está sobre o eixo x, quem vai ficar ao quadrado é o y aqui. Agora vamos ver o caso em que o foco, ele não, aliás, o vértice, ele não está na origem, ele está num ponto qualquer aí do plano. Aí para isso a gente vai ver a questão da translação de eixos aqui. A gente vai passar o quadro, né, para a gente verificar melhor essas formulazinhas aqui, que é justamente a relação, né, entre plano cartesiano que está no ponto 0, 0 e um outro par de eixos aqui, né, que vai estar com a origem dele num outro ponto qualquer. Então vamos considerar aqui o plano cartesiano com o eixo x e eixo y, aqui a origem nesse ponto O aqui, que é o 0, 0, né? E vamos considerar um outro plano aqui com esses eixos que eu vou chamar aqui de x' e y'. Tá? E a origem dele vai estar aqui num ponto O'. Tá? Então essa origem aqui ela vai ter coordenadas. Vamos colocar aqui as coordenadas aqui no caso do eixo OX e OY aqui, ela vai ter coordenadas x aqui, aliás, vamos chamar aqui de H e K, né? Aí vão ser valores, por exemplo, 2 e 3, que eu estou generalizando para H e K. Então, aqui a questão é a seguinte, vamos supor que eu tenho um ponto P qualquer. Então, esse ponto P, ele vai ter as coordenadas dele aqui nesse sistema de eixos O, x', y', né? E vai ter coordenadas aqui nesse outro sistema de eixos, que é o O, x, y. Então, esse ponto P, aqui no sistema de eixos O, x', y', ele vai ter as seguintes coordenadas, né? Vai ter a coordenada que eu vou chamar aqui de x' e aqui y'. No caso aqui do sistema de eixos que está em vermelho aqui, né, que é o OXY, ele vai ter essas coordenadas aqui, ó, ele vai ter, eu vou chamar aqui de esse ponto P aqui, ele vai ter coordenadas x aqui e aqui y, né? Deixa eu só alongar um pouco esse eixo y aqui. Vou até aproveitar esse y aqui para colocar as coordenadas dele aqui. Tá? Então o ponto P aqui ele vai ter, no caso aí, ordenada, que eu estou chamando aqui de y também. Então a ideia aqui é a gente estabelecer uma relação entre
essas duas coordenadas, né, as abscissas desse plano cartesiano azul aqui, que é o O', X', Y', e desse plano vermelho aqui, né, que é o OXY. Então a gente observa aqui que essa abscissa X aqui, eu vou destacar ela aqui, é essa distância aqui. Então o que é que vai ser esse X aí em distância? Ele vai ser a soma de duas distâncias aqui, ó. Vai ser esse H, tá? Que é essa parte aqui, né? Mais a abscissa aqui no plano O', X', Y', que vai ser o X' aqui, ó. Tá? Então daí a gente tira o seguinte, ó, que o X, que é esse segmento azul aqui, claro, ele é igual a H, que é essa parte aqui, né, que é H, mais o X' aqui, ó. E a mesma coisa, mesmo raciocínio aqui para o Y, né? Então a gente observa que nós vamos ter o Y, que vai ter essa ordenada aqui, né? O que é o Y? O Y vai ser o K, que é essa distânciazinha até aqui, ó, que é o valor do K aqui, né? Mais o Y' aqui, ó. Então daí a gente tira a relação que o Y, que é tudo isso aqui, né, vai ser igual a K mais esse outro pedacinho aqui, ó, que no caso é o Y' aqui, ó. Tá? Então daí a gente dessa primeira equação a gente isola aí o X'. Então vai ficar X'. Aí o que vai ser o X'? Vai ser o X, né? Aí esse H passa menos para cá, vai ficar X menos H. Então nós temos a relação aí entre as abscissas dos dois planos, né? E aqui nós temos Y, que é igual a K mais Y'. Eu vou isolar o Y' aqui também. Ele vai ser, o Y' isolado vai ser o que? Vai ser Y, aí esse mais K passa menos K, vai ficar Y menos K. Essa vai ser a relação entre as coordenadas, né, dos dois planos. A gente está fazendo isso porque é o seguinte, ó, o que é que a gente já conhece? A gente conhece a equação da parábola quando o vértice dela está na origem do sistema de eixos, né? Aí nós vimos os vários casos, né, da concavidade, né, e da questão do sinal do ar. Mas em resumo é isso que a gente conhece. A gente sabe a equação, aí no caso a equação dessa parábola que é x², que é igual a 4ay. Mas, por exemplo, a gente não sabe a equação da parábola quando ela, por exemplo, o vértice dela está num ponto qualquer do plano aí. Tá? Então, por exemplo, se eu mudar aqui o vértice da parábola, eu já não vou, a equação já não vai ser essa daí, né? Já vai ser outra. Então o que a gente vai fazer nesse caso, a gente vai colocar a parábola num ponto qualquer, aí o vértice dela num ponto qualquer, e vai considerar que o vértice dela vai estar nesse sistema de eixos x', y', e aí a gente vai ter a mesma equação, só que no caso aqui vai ser x' e aqui vai ficar y'. E depois a gente usa essa transformação aqui para colocar ela no sistema XY. Tá? Então a ideia é essa. Então vamos para esse caso aqui. Então aqui nós temos a nossa parábola. O vértice dela, observe que está num ponto aqui. Eu vou chamar aqui de HK. Aí o que a gente sabe aqui dessa parábola? Vamos imaginar apenas esse caso aqui. Tá? Vamos visualizar apenas esse caso. Que ela está com vértice nesse sistema O', X', Y'. Tá? Então, nesse caso, a equação dela vai ser x², aliás, x', né? x'
ao quadrado, que é igual a 4a y'. Então essa vai ser a equação dela. Agora eu quero a equação da parábola não nesse sistema de eixos aqui, tá? Mas sim nesse sistema de eixos vermelho aí. Então o que é que a gente faz? A gente substitui o x' por x menos h e vai substituir o y' por y menos k. Então essa vai ser a mudança que a gente vai fazer. Então no lugar do x' eu coloco x menos h, aí vai ficar o quadrado, tem que colocar parênteses aqui, que é igual, o resto repete, 4a. No lugar do y' eu coloco y menos k, entre parênteses aqui também. Então agora a gente pode até esquecer o outro sistema de eixos, esse azul aí, e para esses casos em que a parábola vai estar com o vértice num ponto HK, a equação vai ser essa aqui. No caso aqui do foco, né? Ele está o eixo, aliás, o eixo da parábola ser paralelo ao eixo y. Então, em resumo, vai ser essa equação aqui que a gente vai utilizar para esses casos aí. Agora, vamos para esse outro caso aqui, né? Aí, novamente, a minha parábola ela não está com vértice na origem, ela está com vértice aqui nesse ponto, que eu vou chamar aqui de H e K. E aí, o que a gente sabe, se a gente olhar só para a parábola com vértice na origem desse sistema azul aqui, o que a gente sabe aí é que a equação dela, nesse caso, né, vai ser y quadrado, aliás, y', né, ao quadrado, que é igual a 4a x'. Então, se a gente olhar apenas para esse sistema de eixos, a equação dela vai ser essa. Agora, só que eu não quero a equação dela nesse sistema de eixos, eu quero no sistema de eixos vermelho. Aí a gente faz novamente a mudança. No lugar do y' eu coloco y menos k, tá? Aqui y menos k ao quadrado, que é igual a 4a. No lugar do x eu coloco x menos h, aí é claro, entre parênteses aqui. Tá? Então no lugar do x' eu coloquei x menos h. No lugar do y' eu coloquei y menos k. Aí como está ao quadrado, ficou ao quadrado aqui também. Então essa aqui vai ser a equação da parábola, né, com um vértice num ponto HK, e no caso aqui, quando o eixo dela é paralelo ao eixo X. Vou voltar aqui para os slides, né? Olha, então aqui é aquilo que eu havia falado, né? Então a gente encontrou essas duas relações. E aí nós vamos ter a equação geral da parábola com vértice num ponto HK. Então é de forma semelhante que a gente colocou anteriormente, né? Então nós vamos ter esse caso em que o eixo da parábola é paralelo ao eixo y, e esse outro caso aqui em que o eixo da parábola é paralelo ao eixo x. Vamos fazer um resumozinho e depois a gente vê alguns exemplos. Então, resumindo, né, nós vamos ter, no caso da parábola, a gente vai ter dois casos, né? Quando ela tem o vértice na origem, ponto 0, 0, né? E quando ela tem o vértice num ponto HK. Tá? Quando ela tem o vértice na origem, nós vamos ter dois casos, né? Os casos em que o foco, aliás, o foco não, o eixo, né? Ele está paralelo ao eixo y, ele coincide, né, com o eixo y aí. Nós vamos ter o caso em que o A é positivo, com cavidade vai ser para cima, ou o A é negativo, com cavidade vai ser para baixo. Nesses casos em que o eixo da parábola coincide com o eixo y, né, a equação vai ser essa aqui, x², que é igual a 4ay.
Aqui o foco ele está com coordenadas 0 e A. Observe que essa distância do foco até o vértice é módulo de A. É uma distância, então vai ser módulo aí. E a distância do vértice até a diretriz também é módulo de A. A equação da diretriz vai ser menos A. Tá? Então aqui se repete, né, a mesma análise. Agora, se o eixo da parábola ele está sobre o eixo X, né, então aqui nós temos o eixo da parábola, inclusive o foco, né, ele está sobre o eixo X. Então a equação dela já vai ser y², que é igual a 4ax. Aí aqui a mesma observação, a distância do foco até o vértice é módulo de a distância do vértice até a diretriz também é módulo de A. Aí aqui nós vamos ter as equações das diretrizes, né, que vai ser x menos A. Tá? E aqui nós temos os dois casos, uma com a concavidade voltada para a direita, quando A é positivo, e quando A é negativa, a concavidade é voltada para a esquerda. Esses são os casos, né? São os casos em que o vértice está na origem. Agora, se o vértice estiver num ponto HK, então as equações elas ficam parecidas, ó, só que no lugar do x, aqui vai ficar x menos h, no lugar do y vai ficar y menos k. Então aqui nós temos o caso em que o eixo da parábola ele é paralelo ao eixo y, esses dois casos aqui, e o vértice vai estar num ponto HK. Então o que é que vai acontecer com o foco? O foco ele vai estar num certo ponto aqui, né? Observe que a distância do foco até o vértice é módulo de A, né? Que vai ser a distância, né? Aqui a distância que vai do vértice até a diretriz vai ser módulo de A também. Aqui eu não coloquei equações, né? Porque para não carregar muito, e além do mais a gente vai trabalhar justamente com essa questão das distâncias aí quando a gente resolver os exercícios. E aqui eu estou colocando esses casos sempre no primeiro quadrante, mas ele pode ficar, por exemplo, no segundo quadrante, ele pode ficar aqui no terceiro quadrante, é um ponto qualquer aí do plano, né? Vamos colocar aqui nesse quadrante, que é justamente para a gente colocar aqui as coordenadas do vértice, né? No caso aqui vai ser H e aqui vai ser K, as coordenadas do vértice V aqui, né? E a distância do foco até o vértice vai ser módulo de A, do vértice até a diretriz vai ser módulo de A também. O outro caso aqui, né, em que o vértice da parábola, aliás, o eixo da parábola ele vai ser paralelo ao eixo x agora, né? Então a equação nesse caso vai ser dada por y menos k ao quadrado, que é igual a 4a vezes x menos h, né? Então no caso aqui o vértice está no ponto HK. E aqui a mesma análise, né, da questão das distâncias. Nós vamos utilizar essas noções aqui para a gente fazer os exercícios. Tá? Então, em resumo, são essas as equações, né, esses os casos. Vamos começar a fazer os exercícios, aí qualquer coisa a gente recorre aqui ao resumo que a gente fez, né? Então, o primeiro exercício é o seguinte, ó. Determine o foco e a equação da diretriz dessas parábolas aqui. Vamos aqui a letra A, depois a gente faz a letra B. Então aqui, olha, nós temos essa equação x² que é igual a 8y. Nós temos que analisar a forma dessa equação aqui, né? x² que é igual a 8y. A gente vai comparar aqui no nosso resumo, né, com esse caso aqui, ó, é x², né? Então vai ser esse caso aqui, ó. Tá? Então a forma da nossa equação vai ser x² que é igual a 4ay. Tá? Então vamos retornar lá para o exercício.
Então aqui nós vamos ter x² que é igual a 4ay. Essa é a forma dessa equação. Observe que se a gente comparar aqui com a nossa equação, né, nós vamos observar que o 4a é que está multiplicando o y, aqui o 8 é que está multiplicando o y também. 4a multiplica o y e o 8 multiplica o y. Então 4a é igual a y. Aliás, é igual a 8, né? Daí eu tiro o valor de a. Vai ficar a que é igual a 8 dividido para 4. E o nosso a vai ser igual a 2. Então, a partir do momento que eu acho o a, a gente vai achar o foco e a equação da diretriz, porque elas dependem do a. E, além disso, é bom fazer o esboço do gráfico para a gente conseguir verificar, né, a questão das equações, né, e das coordenadas do foco. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte, ó, nós temos, vou colocar os eixos aqui. Aqui, ó, é x², né? Então significa que o eixo dessa parábola ela está paralela ao eixo y. E além do mais, é uma equação em que ele tem essa forma, né? Então o vértice está na origem. Então a minha parábola ela vai ter ou concavidade para cima ou para baixo, aí no caso, né? Então, no caso aqui, como o nosso a é igual a 2, e 2 é maior que 0, né, significa que a concavidade vai ser para cima, né? Então vai ser esse caso aqui, né? Então vamos pegar essa parábola, vamos colocar ela aqui com o vértice aqui na origem. No caso, se fosse a mão, a gente desenharia aqui, né, e tudo mais, uma parábolazinha. Então o meu foco ele vai estar aqui nesse ponto, observe. O foco ele vai ficar aqui, então. E a equação da diretriz, ela vai ficar na mesma distância, né, do foco até o vértice, ela vai ficar numa reta aqui, uma reta horizontal aí. Tá? E a equação dela vai ser y, que é igual, olha, observe que essa distância aqui é o módulo de a, no caso aqui é 2. Tá? Então essa ordenada aqui é 2, e esse ponto aqui vai ser menos 2. Tá? Essa distância do vértice até o foco é 2, e do vértice até a diretriz também é 2. Só que como a gente está abaixo da origem aqui, né, a ordenada vai ser menos 2. Então a equação aqui da diretriz vai ser y que é igual a menos 2. Então, respondendo aqui, né, o foco, a gente quer saber o foco aqui. O foco vai ter coordenadas, né, 0 para x e 2, né, aqui para y. E a diretriz, a equação da diretriz, né, que vai ser a equação D da diretriz, vai ser y, que é igual a menos 2. Tá? Então essas aí são as duas respostas. Agora observe que para a gente ter mais certeza das coisas, né, será que é y igual a 2 ou y igual a menos 2? É bom a gente fazer essa análise e fazer o gráfico também. Vamos ver aqui o exemplo B. Então aqui no exemplo B, a gente observa que a nossa equação ela está nessa forma, y², que é igual a 4a, né, x. Então observe que quem multiplica o x aqui é o 4a, e nessa primeira aqui é o menos 2, né? Então 4a vai ser igual a menos 2. 4a vai ser igual a menos 2, e daí o a ele vai ser igual a menos 2, né, dividido para 4. Aí simplificando aí vai dar a igual a menos meio. Daí a gente já observa o seguinte, ó, o a ele é menos meio. O a deu menos meio. Ele é negativo, menor que 0.
Então, aí no caso eu vou analisar agora a concavidade. Ou ela vai ser para esquerda, ou ela vai ser para baixo, né? Porque o A é negativo. Aí eu vou descobrir isso olhando aqui para a equação. Ó. A minha equação é y², que é igual a menos 2x. Né? No caso aqui, o eixo dessa parábola, né, ele vai coincidir aqui com o eixo x. Tá? Essa parábola ela tem equação desse tipo, que ela vai ter vértice na origem e o eixo dela vai coincidir aqui com o eixo x, porque a gente tem y² aqui. E como o A é negativo, né, a concavidade dela vai ser para a esquerda, então ela vai ter essa forma aqui. Então vamos desenhar aqui os nossos eixos aqui, e a nossa parábola ela vai ter a concavidade, né, voltada aí para a esquerda, né? Então a gente vai ter esse caso aqui, ó. Vértice na origem. E aí vamos agora analisar o foco, né? O foco ele fica aqui num ponto que vai ser o foco. O valor dele é menos meio. Essa distância aqui vai ser o valor do A, né? No caso a distância vai ser meio positivo, né? Que é a distância. A diretriz aqui ela vai ser uma reta paralela aqui ao eixo y, tá? E a equação, observe que esse ponto aqui é meio, né? Que é a mesma distância. Isso aqui é menos meio, a distância é meio, e aqui a distância vai ser meio também. Então aqui ele passa por essa abscissa meio aqui. Então a equação aqui vai ser x, que é igual a meio. Então daí eu tiro o foco. Quais são as coordenadas do foco? Primeiro x é menos meio e 0, né? E a equação da diretriz vai ser x, que é igual a meio. Tá? Então essas são as respostas aí, né, do problema. Tá? Porque a gente está procurando o foco e a equação da diretriz. E aqui no caso é bom fazer o gráfico para a gente ter certeza de como é que fica as coordenadas e a equação, né?